E assim, mestre querido e amado, espiritualidade amiga que nos acompanha, nossos parceiros aí do plano espiritual que se fazem tão presentes no nosso dia a dia. Agradecemos pela oportunidade de mais um encontro, por estarmos aqui hoje, já com saudade dos companheiros que não chegaram ou que não vão poder vir. Agradecendo pela oportunidade de poder estudar essa doutrina maravilhosa, que com cada obra nova que chega, nos permite nos atualizar sobre a vida verdadeira, que é a vida para além da matéria, desde o momento que nos entendemos o que somos, espíritos imortais em constante evolução. E assim pedimos para que nossas mentes e nossos corações estejam abertos para receber agora o conteúdo que vamos aprender e que possamos transformar todo esse conhecimento em ações, em prática, para nos auxiliar nessa grande caminhada. Que assim seja. Então, bom dia mais uma vez. Hoje a gente vai para o capítulo 4 do livro Nosso Lar, de André Luiz, Psicografia de Chico. E é isso aí, é com você, Adriano. Ai, Lorenzo. Bom, então esse é o capítulo 4, o médico espiritual. Um capítulo, assim, bem... curtinho, pelo menos eu achei curtinho, achei também bastante interessante, porque faz algumas revelações importantes de coisas que a gente ouve, mesmo sem ter lido o livro. Assim, André Luiz é isso, André Luiz fez aquilo, que a gente sabe nesse capítulo que revela algumas coisas. Então, vamos seguindo. Então, vamos lá. O médico espiritual. No dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava a ampla janela, inundando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro. Energias novas tocavam-me o íntimo. Tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longos haustos. Na alma, apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito, longe de qualquer interpelação. Então, né, ele tá tomando solzinho, vitamina, vitamina não, né, que no espírito não deve pegar vitamina Eu não assim, sei lá. Não sei, eu realmente não sei. Mas ele sentia que esse sol era assim, reconfortante em relação ao espírito, né? A gente já comentou, né, a percepção que ele tinha do sol lá no plano espiritual, que era diferente e tudo mais. Então essas energias, elas iam se renovando. Sim, é uma mal comparação, é meio que pegar a energia do sol, né, através dessa radiação mesmo, assim. Não sei se é uma comparação ruim, não. É. Não sei se é possível. Tipo, sei lá, eu não sei se é possível. A planta faz fotossíntese, pega a energia do sol e converte em outra coisa. @cientistas, deixem aqui nos comentários. Então, a gente vê mais uma vez a importância do sol no plano espiritual, né? Aí é que ele fala que ele tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longos haustos, e aí eu fui pesquisar, porque eu não sei o que é sorver, não sabia o que era hausto, né? Sorver é como se fosse beber lentamente, então ele tá dizendo que ele tinha a impressão de beber lentamente, de ter lentamente essa alegria da vida, a longos como se fossem suspiros, assim, que hausto é como se fosse uma aspiração profunda, longa, então é como se fossem grandes suspiros, assim, eles sentindo essa alegria da vida. E a gente vê que que ele começa assim, mesmo amparado, né, espiritualmente, mesmo assim com todas as energias renovadas, o grande ponto que mexe com ele agora é a saudade da família.
É a distância que tem dos familiares que ficaram na Terra, então é o início da preocupação dele aqui no capítulo. Eu tinha 2 pontos para levantar, mas um eu já esqueci. O outro é em relação a essa parte da família mesmo, né? Porque ele não fala só da saudade, porque a saudade ela é normal, né? A saudade é normal, você não precisa nem estar desencarnado para estar com saudade de alguém. Agora, o apego, ele é capaz de gerar aquele ponto sombrio que ele fala. E aí essa eu acho que é a primeira reflexão assim grande do capítulo, né? É como a gente lida com as nossas relações familiares. Se a gente está realmente construindo amor ou se a gente só está construindo apego, né? Porque eu sempre lembro, gente, do livro, nossa, ele é muito fácil e rápido de ler, que é o Violetas na Janela. Ele era super famosão, e aí eu nunca tinha parado para ler, e um dia eu fui fazer um post para a livraria da SEC, e aí acabei tentando pegar um pedaço e acabei lendo o livro todo, porque ele é muito fácil de ler. E ele é, para quem nunca leu, né, ele é realmente de uma menina, né, que desencarna, e ela não passa todos esses perrengues que a gente tá vendo de André Luiz. Ela é até bem recebida, assim, no plano espiritual. E você vai ver, você acha que ela é alguma missionária, que ela é algum... Não é. Ela é só uma jovem, assim, comum, mas que seguia as coisas direitinho na vida dela. Então, ela não tinha apego com bebidas, ela não tinha muito apego alimentar, ela não tinha nada disso. E é incrível a relação dela com a família, porque, se eu não me engano, ela ainda tem um familiar que tem mais dificuldade de desapegar, mas a relação com o pai dela é incrível. Às vezes, assim, que ela consegue se conectar com o pai, ele tá sempre assim, minha filha, o espírito é eterno, é isso aí, aproveita tudo que você tá vendo, o lugar novo que você chegou, aproveita suas novidades. Claro que eu tô com saudade de você, mas não se apega a isso, não. Isso aqui é só matéria. Então, assim, é uma forma de amor que é incrível. Eu imagino que ele estivesse morrendo de saudade. Ele não largava a mão de fazer uma prece por ela, de jeito nenhum, de conversar mentalmente com ela. O que significa muito amor, né? Mas ainda assim não falava, nossa, minha filha, volta pra mim, fica aqui, olha por mim. Porque a gente tem mania, gente. Esse olha por mim é uma mania miserável. A pessoa tá aqui na vida toda acabada e desencarna, e agora tá lá olhando por mim. Tá, não, gente, tá olhando nem por ela ainda. Tá olhando, continua igual aqui. Se por aqui ela não olhava nem por ela, não vai olhar por você e não consegue. E a gente pedir isso atrapalha muito, né, a pessoa que desencarnou. Atrapalha muito. Então esse apego, ele é horrível para quem tá encarnado e para quem tá desencarnado, né? Quando André Luiz fala desse sol, olha como é que ele tá enxergando o sol diferente. Claridade reconfortante, cariciosa luz, sentia-me outro, uma renovação de energia, mas a questão do apego é um ponto tão forte que ainda assim resta um ponto sombrio, apesar disso tudo, né? Não tô dizendo que é pra gente ir pra frente do sol e pronto, vão sumir todos os nossos pontos sombrios, mas não é. É que de todos os problemas que André Luiz tem, a gente sabe que não são poucos e vai ver vários outros ainda. No momento de conforto, o apego foi tão importante que continuou gerando esse ponto sombrio. Então, eu acho que é um convite para a gente reavaliar as nossas relações, né? Aqui estão familiares, mas eu acho que vale para qualquer relação que a gente tenha no dia a dia. Se a gente está realmente focado no amor ou no apego. Maria, quer falar alguma coisa? Não, a gente pode. Aqui. Quis levantar-me, gozar o espetáculo da natureza cheia de brisas e de luz, mas não o consegui, e concluí que, sem a cooperação magnética do enfermeiro, tornava-se-me impossível deixar o leito. Então a gente já vê aqui a importância do magnetismo, né? Que é o enfermeiro que dava, de certa forma, força para ele poder levantar e fazer algumas atividades, assim. Então, a gente falou, acho que semana passada, bastante sobre essa questão dele ainda estar doente, mesmo ele levantando e fazendo as coisas, ele ainda estar doente, e aqui ele continua nessa condição de doente, né?
não voltar a mim das surpresas consecutivas. Quando se abriu a porta e vi entrar Clarencio, acompanhado por simpático desconhecido. Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me a paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro prestando informações. Então chegou Clarence mais um. Sorridente, o velhinho amigo apresentou-me o companheiro. Tratava-se, disse, do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco, traços fisionômicos irradiando enorme simpatia. Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. E aí daqui a gente vê, esse Henrique de Luna aqui foi o cara que trouxe a informação para André Luiz de que foi... Ora, como posso ter morrido de suicídio se o senhor acabou de me dar um tiro aqui? Ai, Deus. Então vamos lá. Enquanto Clarencio permanecia sereno, sentir que singular assomo de revolta me borbulhava no íntimo. Então, ele estava pleno, né? Mas foi só... O ponto de sombra resolveu se espalhar. Foi só porque ele ficou assombrado, assim. Né? Como Não, assim? olha só, a gente tem que lembrar aí também que não é só um choque ele ter ouvido, eu sou um suicida. Não, ele foi perturbado por muito tempo no umbral com vários espíritos. Nossa, é uma coisa que ele cita como um dos piores terrores. O povo gritando suicida, suicida pra ele. E aí ele chega finalmente, ai, só um amigo, tudo bem, good vibes, queria levantar pra apreciar a natureza, todo pleno. E aí chega o médico, né? Como é que é o nome? Eu não sei muito dancinha de TikTok, não, mas é tipo isso, né? Do nada um tiro, assim. Como assim? Voltou pra esse negócio de. Ah, vai falar agora, inclusive. Voltou pra esse negócio de suicídio, eu tava aqui na paz. Da onde vocês estão tirando isso, né? E aí ele continua, né? Suicídio, recordei as acusações dos seres perversos das sombras. Não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Então ele começa a se lembrar de, né, como Lorenza disse, de todos aqueles momentos em que ele estava sendo perseguido lá né, na condição que ele estava antes de ser resgatado, porque ele, assim, não sabia, né, por que as pessoas estavam chamando ele de suicida, mas isso perturbava bastante ele. E aí só que ele também, assim, é uma característica de André Luiz, né? Ele também não fica quieto diante das coisas, então ele foi retrucar por que ele estava sendo chamado de suicida. E quem sou eu pra julgar, né? Segundo ele, foi uma incriminação, eles estavam incriminando ele de ser suicida. Então ele não calou diante disso. E aí ele diz: creio haja engano, asseverei melindrado. Até porque o conhecimento dele era de só inferno, né? Em tese, suicida vai pro inferno. Eu também ia falar, opa, chegou aqui a Não, como é que é? Qual que é o próximo passo, né? Eu vou agora ser mandado pra um lugar pior? Como é que vão me devolver pro umbral? Que negócio é esse? Então, não sei, né? Eu ficaria assim também. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Então, e o que eu achei interessante é que ele tem, assim, meio que claro o que aconteceu com ele nesse período final de vida, né? Os 40 dias, onde ele estava, que ele teve, que foi operado, então, assim, pelo menos eu não sei como que é a condição dos espíritos que chegam, assim, em relação a essas lembranças, mas para mim pareceu muito claro, assim. Mas é porque nesses 40 dias ele podia estar completamente lúcido ainda. Uhum. Entendeu? Mas aí a gente vê que ele estava de fato melindrado em relação a essa questão. Melindrado, Nessa... espírito de ouro. Aí nessa situação eu fico pensando, né? Quem de nós, né?
Nunca teve, poxa, eu tô querendo passar a semana toda good vibes, tô querendo passar um tempo bem. Aí chega aquela pessoa pra acabar com a minha paz, ó, acabar com a Tocar a minha ferida. paz, colocar o dedo na ferida, é isso mesmo, né? E a gente fica culpando a outra pessoa, né? Acusando o outro. Como é que você quer acabar com esse meu estado de espírito superior? Eu aqui querendo ficar a semana toda bem, super sintonizada com só os espíritos superiores. Aí a gente vê como é interessante isso, né? De que a gente ainda não construiu muita coisa, né? E fica querendo é, acusar as outras pessoas por estarem interferindo na nossa paz, né? Na nosso estado de sobriedade, de equilíbrio. Que, na verdade, gente, é assim mesmo, né? A gente acha que já está às vezes, né, a gente acha que já é um espírito superior. Ah, mas é porque eu acho que eu já sou uma pessoa boazinha. Mas é porque aquela pessoa sabe como acabar comigo, ou então aquela pessoa sabe como me irritar, aquela pessoa sabe como me deixar. Então é porque realmente estamos bem enquadrados naquele terceiro, né, naquela terceira ordem de espíritos imperfeitos, ainda sentindo muito ciúme, muita inveja, muito egoísmo, né? Então ainda não somos essas coisas todas, né? Que alguém seja capaz de acabar com a nossa paz, com o nosso equilíbrio. É o clássico voltando do encontro espírita, né? Você volta nas nuvens, aí chega em casa. Nossa, mas é porque minha mãe é impossível. Eu tava aqui plena, mas ela não me deixa, né? Não, não tem jeito, gente. Não tem jeito, infelizmente. É a gente mesmo. Bom, e aí o médico vem falar, né? Sim, esclareceu o médico demonstrando a mesma serenidade superior, mas a oclusão radicava-se em causas profundas. Talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. Então é um histórico de navegação, né? O corpo. Então o organismo espiritual ele deixa, fica É um marcado, prontuário, né? fica marcado, escrito ali tudo que a gente fez, a história completa, como ele disse, né? Então, cada ação nossa vai gerar uma marca, e aí essa marca pode ser positiva, negativa, neutra, sei lá, sabe? É um registro. E o registro por si só ele não é bom nem ruim, né? Mas dependendo das nossas ações, vai ficar registrado de uma forma positiva ou de uma forma negativa as ações que a gente fizer aqui. E aí ele continua. Inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Vejamos a zona intestinal, exclamou. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Posso? Pode? Lembrando que André Luiz estava num relacionamento monogâmico. Então, quando a gente fala, né, do caso da sífilis, que é uma IST, né, a gente tem que lembrar ou levantar a possibilidade de como ele adquiriu essa sífilis, né? Que não foi abraçando ninguém e cumprimentando o dia a dia, apertando mãos, não é mesmo? Então, e o outro ponto que eu achei interessante foi que, gente, se a gente começar a pensar aqui em tudo de errado que a gente fez, acabou, né? Acabou. Tanto de registro negativo que a gente tem na gente o tempo todo, acabou. Nossa mente já ia enlouquecer por si só. Mas ele vem e fala: calma, teria amenizantes, né? Você não teria deixado de errar, mas talvez ela não ficasse tão grave
se o seu procedimento mental do planeta tivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da esperança. Temperança, desculpa. Então, não só, né, o erro e tudo mais, mas ele estava mentalmente envolvido com esse clima. Ele não foi uma coisa atípica, não foi uma coisa de uma vez, não foi um erro, não foi nada disso. Foi realmente todo um envolvimento mental, né? Toda uma psique voltada para ele. Então, gente, é importante, né, que a gente esteja atento às coisas que prendem dessa forma a nossa mente, né? Onde a nossa mente está mergulhada. É verdade, porque independente, não é, da atmosfera em volta da gente, né, a gente pode cuidar dessa nossa casa mental, né? E selecionar o que é que vai entrar nela e principalmente, né, o que é que a gente vai alimentar, né? Porque às vezes entram ideias, sugestões, mas aí cabe o nosso livre-arbítrio de entender o que é que a gente vai alimentar. Se aquilo ali eu quero acolher ou não, deixa passar. Deixa aí, não, né? E alimentar só aquilo que vai contribuir para esse estado, né? Desse princípio de fraternidade e de temperança. É isso, assim. E ele, entretanto, continua, né? Entretanto, seu modo especial de conviver, muita vez exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir, conduziam-no frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. Então essa questão, né, de estar sempre estressado, de tratar as pessoas de uma forma superior, de não entender, né, de às vezes ofender, mas ofender sem querer, mas sem querer também é ofensa, né? Então, na verdade, eu acho que é sem se importar. Que realmente você pode acabar. Nossa, eu tenho um exemplo que eu sempre falo, né? Que a gente tem muita mania de rir, assim, falar, nossa, que cara porca, tipo assim, que sem vergonha, né? E aí, uma vez eu tava numa aula e a professora, acho que uma das mais de boa que tinha no meu curso, assim. E aí, uma colega me falou, professora, essa cara porca, não engana. A mulher fechou na hora o semblante. Chamou a menina pra sair da sala. A menina voltou chorando, pedindo desculpa na frente de todo mundo, porque do lugar que ela vinha, não tinha nada pior do que ser comparado a um porco, assim, ou falar cara porca era uma pessoa que não tinha nenhum tipo de caráter, que não tinha... Era uma das piores ofensas, assim, que ela conhecia, né? Então, olha que eu falo o tempo todo, a gente olha pro bebê, eu falo, olha essa cara porca, que você... E aí, pra ela, foi uma ofensa tão grande, a gente ficou tão chocado, assim, a gente... Sei lá, eu fiquei sem chão, acho que a menina, então, nem chão, nem teto, nem parede, nem nada, né? Então, eu acho que não é só sobre o que você fala, né? Eu acho que tá muito regado de intenção. Então, nesse caso, ela ofendeu a professora sem nenhuma intenção. E eu acho que esse não é o problema, né? O problema é realmente quando a gente fala, eu só sou responsável pelo que eu falo, não sou responsável pelo que você ouve. Isso aí é problema seu. E não é, né, gente? A gente vive em comunidade, então a gente também é responsável pela forma que chega. Da mesma forma que essa aluna poderia ter voltado e falado, sinto muito, aqui é só uma expressão, você se ofender, o problema é seu. Não, ela voltou, pediu desculpa, falou, poxa, professora, realmente eu não sabia que existia região, que não sei o que, mas aprendi, a menina nunca mais deve ter falado isso na vida dela. E é isso, né? E tudo bem, você errou, você aprendeu, você se importou de ter ofendido alguém, a professora ficou chateada também, porque a menina ficou chateada, então todo mundo se desculpou e a vida seguiu, né? Então, eu acho que é quase impossível a gente passar por essa vida sem ofender ninguém de alguma forma. Porque, como a gente disse, ofender o outro não é só sobre o que a gente fala, né? É sobre como o outro vai receber aquilo. Então, a gente falou agora, tirou minha paz.
não tirou sua paz, mas às vezes foi um gatilho para uma situação que você ainda não domina, né? E aí tudo bem, é errado culpar o outro? É errado, quando na verdade é a gente que tem que melhorar. Mas se eu sou o outro e eu sei que isso é um gatilho para Maria, por que eu vou atiçar, né? Tem motivo? Não tem. Então dá pra gente fazer a nossa parte recebendo e doando. Ah, mas ninguém faz a parte comigo. Ótimo. Dobro de bônus pra você, já que você é o único santo que faz sua parte no lugar que você vive. Então, ótimo, você é um missionário. Faz sua parte. O que acontece é que as pessoas geralmente fazem e a gente geralmente não vê. Do mesmo jeito que a gente faz e acha que ninguém tá vendo. Então, é isso aí. Cada um tem o seu grau de responsabilidade, né? Exato. Exatamente de acordo com a intenção, né? Com a intencionalidade que Exato. coloca naquelas palavras. E assim, interessante que ele alerta sobre essa questão da cólera, né? Que inclusive é uma questão no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, ele faz essa ressalva quanto à cólera. O quanto você ser uma pessoa colérica, de viver brigando, xingando, isso traz para o corpo físico, inclusive, não é? É, energias, né, irritação, hormônios, e que vão acabar fazendo mal, e que com o tempo vão criar um padrão em você de irritação, de cólera, de raiva, que só tende a agravar. E acaba sendo aquela onda mental que a gente entra e não consegue mais sair, né? Então, que a gente seja atento também para esses momentos de cólera, né? Esses momentos de fúria. Muitas vezes são incentivados por companheiros espirituais. Então, que a gente preste atenção, né? Em nós, nos nossos sentimentos. E por que eu estou sendo tão colérico, né? Por que eu estou com tanta raiva, né? E para as causas mesmo, né? Para a raiz, né? Daquele sentimento. Né? Uma experiência, inclusive, de autoconhecimento, porque se aquilo ainda me dá tanta raiva, se aquilo ali eu não consigo suportar, se eu descarrego em tal pessoa e consigo ser tão condescendente com outra, então isso dá indícios, né? Dá dicas para que a gente consiga se perceber e saber quem nós somos e ir trabalhando, né? Para se melhorar. Sim. Eu achei interessante porque essa questão da temperança, né, da gente ser uma pessoa moderada, assim, de evitar esses excessos, eu acho que é mais ou menos por onde a lição do benfeitor ali vai, né? De que o problema estava ali, mas não foi o problema em si que desencadeou muitas outras coisas. Foi o modo como ele vivia de uma forma não moderada, que fez com que todos os problemas viessem à tona e tornasse ele um suicida. Então é sobre essa questão de equilíbrio, né? Esse autodomínio, né? Sobre as nossas inclinações, sobre as nossas ações que muitas vezes são impensadas no nosso dia a dia, né? Com relação às outras pessoas. E aí, depois de uma longa pausa, em que me examinava atentamente, continuou. Já observou, meu amigo, que seu fígado foi maltratado pela sua própria ação, que os rins foram esquecidos com terrível menosprezo às dádivas sagradas? Aqui ele já está chamando a atenção para esse cuidado com o corpo físico, né? Ah, lembrei que eu queria falar ali em cima. Isso que Maria estava falando, né, da cólera e repercutir no próprio corpo. Hoje a gente já estuda muito mais saúde mental, né? E por isso as consequências somáticas disso, né? Então a gente já fala de ansiedade, a gente fala automaticamente de problema no estômago, né? A gente vai falando, inclusive da própria cólera, a gente começa a falar o quê? De um coração mais acelerado, talvez uma cabeça doendo. E isso faz com que a gente comece a associar, a gente comece a perceber de forma mais nítida o quão essas ações, esses sentimentos, né, eles fazem com que a gente tenha consequências físicas.
E às vezes a gente desencarna e fica, nossa, mas como? Porque eu tinha muita raiva, meu intestino ficou. Porque eu era muito ansiosa, meu estômago tá todo estourado, eu morri com uma úlcera aqui gigantesca. Sim, você sentiu isso a sua vida toda, você só fingiu que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, né? Então, se a gente for parar para pensar, hoje a gente já consegue identificar cientificamente muito melhor esses traços. A gente já consegue ver como a nossa mente, as nossas ações e como a gente lida com isso realmente altera diretamente o nosso corpo físico, né? E aí não vou falar, quem sou eu para falar que é fácil, né? Não posso, mas realmente a gente já tem muitas formas de encontrar soluções. E não acho que a gente resolve agora, não acho que a gente resolve rápido, mas talvez a gente faça o que o médico ali de cima trouxe, né? Que a gente amenize algumas coisas, porque o nosso comportamento ele pode não só piorar, mas pode às vezes deixar de amenizar alguma coisa, né? Às vezes já seria ruim, mas você amenizou e seria um caminho mais fácil. E aí André Luiz fala: singular desapontamento invadira meu coração. Parecendo desconhecer a angústia que me oprimia, continuava o médico esclarecendo. Achei engraçado porque ele ainda tem uma pontadinha para poder falar do médico, né? Ora, que tipo de consolador é esse que fica jogando na minha cara? Ué, onde está o carinho aqui na minha cabeça que eu não tô sentindo? Parecendo desconhecer assim, a angústia que oprimia ele. Então, assim, Ai, coitado. Deus. E aí o médico continuou, né? Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. O meu amigo, no entanto, iludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. Será que não é desperdição? Provavelmente. A longa tarefa que lhe foi confiada pelos maiores da espiritualidade superior foi reduzida a meras tentativas de trabalho que não se consumou. Todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, aparentemente sem importância. Devorou-lhe a sífilis energias essenciais. Como vê, o suicídio é incontestável. É assim, para ele deve ter sido um diagnóstico assim, difícil, né? Porque eu acho que, sei lá, a didática com que o benfeitor explicou, né? Para ele, que era uma pessoa que precisava tanto dessas explicações bem pontuais, assim, eu acho que foi bem claro, assim, como que chegou até ele essa questão. E aí eu destaco, né, que ele fala sobre o excesso não só de bebidas alcoólicas, né, mas ele fala do excesso de alimentação. E por vezes a gente, não sei se foi no capítulo passado que a gente falou um pouco sobre, que a gente até deu exemplo do Poço, do filme, né? Às vezes a gente se esquece, né, dessa questão. A gente come de uma forma exacerbada e não come para morrer, não come para viver, né? Então, assim, e às vezes a gente se perde nessa questão, né? Às vezes o nosso corpo de imediato não responde né, esses excessos, porque, sei lá, genética, alguma outra coisa que vai. Mas ele vai somando no nosso corpo espiritual, né? Todas essas questões. E aí eu acho que, enfim, é uma suposição minha, talvez, mas eu acho que esses excessos também diz muito sobre o nosso egoísmo, né? O quão a forma como a gente se alimenta diz muito sobre o quão egoísta a gente é, porque às vezes a gente se excede em coisas que não são essenciais, né? Então às vezes a gente não precisa, né, de uma sobremesa a mais, de um biscoitinho a mais, mas a gente come, né? A gente ingere. E enquanto tem muitas outras pessoas que não tem nem o básico, né, o essencial para viver, né, e a gente passando esses excessos.
Então, eu acho que talvez atinja a gente dessas duas formas, né? Não só pelo excesso que a gente consumiu no nosso corpo físico, mas também pela oportunidade de alimentar outras pessoas que a gente deixa passar, né? Comendo, sei lá, um hambúrguer a mais, um lanchinho a mais, uma coisinha a mais que poderia servir de auxílio para outra pessoa. E para mim, essa é uma das partes mais difíceis, porque às vezes eu acredito, né, que eu não tô me excedendo na alimentação, mas eu não, no dia a dia, eu não paro para refletir sobre a falta que faz na mesa de outras pessoas, né? A falta que outras pessoas sentem do básico, enquanto eu estou podendo usufruir de coisas que não são necessariamente essenciais, assim, que se eu não comer eu não vou sentir fome, eu não vou, né, ficar desesperado nem nada disso, que na minha mesa vai ter arroz, feijão sei lá, macarrão, farofa, vai ter alguma coisa que eu consiga comer, mas eu estou preocupado com coisas ah, de certa forma até supérfluas, né, em relação à alimentação. Uma coisa que eu acho muito interessante desse trecho é como ele vem colocando os nossos. Eu não sei se é intencional a ordem, mas eu imagino que sim. Mas ele vem quase que ranqueando a importância das coisas, né? Então, ó, você desperdiçou patrimônios, né, preciosos da experiência física. Você iludiu excelentes oportunidades. Então, ó, foi te confiada uma tarefa, né, pela espiritualidade superior. Lorenza, travou aí? Ou travou só para mim? Não sei. Eu acabei pausando. Vocês continuaram agora? Olá, voltamos a. Tá ótimo. Voltamos a. Isso aí, tudo acontece. Livro de novo. Então, não sei até onde funcionou aí, mas eu tava falando desse. Que ele provavelmente foi ranqueando, né? A importância, né? Então, ele desperdiça patrimônios preciosos, ele ilude excelentes oportunidades, a tarefa que a espiritualidade confiou a ele foi reduzida a mera tentativa de trabalho, né? Então aqui ele não fala nem quais são as coisas, ele está falando da medicina em si, que a gente sabe que a André Luiz deu uns moles aí, ou se ele
tá falando de outras tarefas mesmo no dia a dia, talvez em casa, com a própria família. Não sabe, mas ele coloca outras coisas. Maria. Eu não sei se está travando só para mim ou se para vocês estão. Vocês estão me ouvindo bem ou não? Agora sim, agora sim. Aí eu não acompanhei nem o final da tua fala, Lori, que estava travando muito para mim. Então Mas tá assim, ótimo. Mas assim, eu vi que você falou sobre essa questão do patrimônio que ele perdeu, né, das oportunidades. Aí realmente, né, me parece que é muito em relação à missão dele como médico, né? E de repente na família, né, como um pai, como um esposo, né? E essas relações, né, que a gente tem na nossa vida, que se a gente der a elas o caráter de missão, né, no sentido de que a gente vai se esforçar para fazer da melhor forma possível, eu acho que é um posicionamento que a gente tem que ter, né, em relação à vida, né, tratar todas essas nossas relações, todas é, essas nossas situações como missão, né? Como uma oportunidade de servir, como uma oportunidade de fazer melhor, como uma oportunidade de fazer todo o bem, né, que tiver ao nosso alcance. Muito bom. Isso aí. E aí, bom, o suicídio é incontestável. E aí André Luiz vem falar uma fala que uma das que eu achei mais interessantes no capítulo. Meditei nos problemas dos caminhos humanos, refletindo nas oportunidades perdidas. Na vida humana, consegui ajustar numerosas máscaras ao rosto, talhando-as conforme as situações. Aliás, não poderia supor noutro tempo que me seriam pedidas contas de episódios simples, que costumava considerar como fatos sem maior significação. Conceituar até ali os erros humanos, segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais. Amor, queria parar aí um minutinho, Ok. não tem problema. Eu acho engraçado que a gente fala, né, que a gente não é grande missionário, assim. A gente não veio, a maioria de nós não veio como missionário. E aí a gente não considera os fatos os fatos pequenos, né? Gente, se a gente não é missionário, a gente não vai ter nada muito grande, o que você vai considerar? Vai considerar nada? Então é isso que importa, são as coisas do dia a dia, são as relações pequenas. É exatamente sobre isso, um episódio simples. É o nosso dia a dia, é a nossa vida. É o dia que o Adriano falou alguma coisa que me incomodou e eu consegui deixar passar, ao invés de iniciar uma discussão, né? Não porque o que ele falou não pode me ofender ou alguma coisa assim, o que a gente já conversou, mas porque geralmente isso causaria uma briga e hoje não vai causar porque eu resolvi respirar fundo, né? E se amanhã ele fizer isso também, e sei lá, se a gente briga todo dia e eu fizer isso um dia, ele um dia, a gente vai brigar a cada 2. Já não vai mais brigar todo dia. E se a gente conseguisse melhorar todos os nossos problemas nessa frequência, a gente andaria muito rápido na caminhada espiritual, né? Então a gente tem que entender que é isso mesmo, gente. Que é isso mesmo. E quando a gente fala de atos pequenos, tem em relação à alimentação, por exemplo, a segunda sem carne. O impacto ambiental da segunda sem carne é absurdo. Isso não é ser vegetariano, você ficar um dia sem consumir carne. Não sei quantos bilhões de litros de água
economizados, não sei quantas toneladas de animais, de lixo, de não sei o que. Você vai procurar? Não. Achei que você ia. Mas vocês deram um Google rápido aí, tipo, resultado da segunda sem carne de 2019, que eu não sei se de 2020 já tem, né? Vocês vão encontrar enormes benefícios, e isso é uma coisa de um dia. Então, sabe, não é revolução. Vocês não vão revolucionar, nós não vamos revolucionar a indústria da carne. Não, mas deixando de comer um dia na semana, a gente vai revolucionar o nosso planeta de alguma forma, né? Mas isso, nos atos simples, nos episódios simples, né? Que a gente não dá tanto significado. E outra coisa é que a gente às vezes só considera erro humano segundo os preceitos da criminologia, né? Então, o que eu considero um crime? Por exemplo, roubar eu considero um crime. Então, para mim, não importa o que aquela pessoa roubou, nem o motivo do roubo. Aquilo é um crime. Ao passo que eu posso fazer várias outras coisas erradas e não me dar conta disso, porque não estão lá no Código Penal. Então, isso passa sem problemas. Então, por exemplo, a forma com que a gente expressa a nossa cólera, como a gente falou, a forma com que eu sou ignorante com outras, as marcas que eu deixo, às vezes uma fofoca que eu faço que prejudica tanto alguém, isso não tá lá, né? Mas eu não considero como crime. Eu não vou olhar pra Maria que me fez uma fofoca que pode ter prejudicado alguém e falar: a Maria é uma criminosa. O máximo que eu falar é Maria é uma fofoqueira. Né? E beleza, fofoqueira e passou e seguiu e não deu nada. E aí a gente deixa de olhar com carinho, né? Pro que realmente a gente deveria estar considerando um crime aí espiritualmente, né? Assim, muito bom isso, Laura. Porque é tipo isso, né? Quando a gente faz essas escolhas mais conscientes, né? Isso no nosso dia a dia é fundamental, né? Que a gente tenha sem sofrimento, né? Sem se impor. Porque o mundo está fazendo isso, ou então porque meu amigo está fazendo, ele já consegue ficar sem carne, eu tenho que fazer também. Não, não tem que ser com sofrimento, né? Mas que a gente possa fazer essas escolhas mais conscientes, porque naturalmente isso vai ser um processo gradativo, né? Com o tempo a gente vai conseguir, né? E eliminando os mamíferos, né, da nossa dieta, e depois eliminando, né, e vai progredindo e vai aumentando essa onda de não machucar, de não ferir, né, o nosso entorno. E assim, muito interessante essa questão dos preceitos da criminologia, né? Porque a gente vê muito, né, que algumas pessoas só acham a justiça comum, né, só considera crime determinadas situações, né? E assim, com muito depois de muito tempo é que eles começaram a perceber que outras coisas, outras implicações também eram crime, como defamar, caluniar, né? Virou crime. Mas assim, isso Agressão vem psicológica. isso, tortura psicológica, exatamente, né? Com o tempo, essa nossa instituição, né, formal de justiça, ela também vai percebendo que outras coisas são uma agressão, são um crime, né? Mas a gente sabe que, de acordo com os preceitos espirituais, né, e as relações de fraternidade que a gente tem que ter, isso já deveria ser considerado errado para nós há muito tempo, né? Não só agora, porque a justiça considera é que a gente está acreditando que é errado, né? Mas que a gente tenha essa intuição, né? De agir com moralidade, e agir com ética em todas as nossas relações, para que a gente perceba esses mínimos delitos que a gente ainda, né, pratica. E outro que eu acho interessante é, por exemplo, a questão do bullying, né? Até pouco tempo atrás, a gente ainda ouve algumas pessoas falando, porque na minha época isso não era isso não era considerado errado ou alguma coisa desse tipo, né? E hoje a gente já conversa mais sobre essas questões. Então, assim, são diversos pontos, né, que a gente vai
melhorando enquanto sociedade mesmo. Né? Até pouco tempo atrás, se cometesse alguma coisa, você morria. Já Cortava. falei do espírita que fica olhando para trás, né? Ou você acredita em evolução, ou você acredita que o passado é melhor. Os dois não dá. Então, assim, a gente já evoluiu bastante, né, nos últimos anos em relação a essas questões, mas ainda tem muita coisa no nosso Código Penal que ou é ultrapassado ou não serve nos dias de hoje. Esses dias eu estava conversando com... Lembrando que Levítico já foi nosso Código Penal há não tanto tempo assim, né? Estava conversando com a Lorenza sobre algumas coisas em relação à internet, assim, que a internet é um feito relativamente novo e muitas coisas não estão regidas em leis ainda sobre os domínios da internet. Então, assim, muita coisa ainda você não sabe se pode, se não pode, se é crime, se não é crime, sabe? Porque não está escrito ainda que pode, o que pode e o que não pode, por ser um fato novo. Então, assim, conforme a gente vai evoluindo, não só nos códigos, né, morais assim, da sociedade, mas também conforme vamos tendo novas descobertas, né? Hoje em dia a gente pode, sei lá, descobrir alguma coisa que seja extremamente perigosa e vai ser né? Vai ser constituído crime você ter uma coisa daquela em casa? Não sei. Então, assim, para a gente ver o quanto esses códigos da Terra mudam, né? Mudam o tempo todo. Mudam de acordo com o governo, mudam de acordo com os interesses, mudam, né? Eles são passageiros. Mas aí, André Luiz... Mas onde está escrita a lei de Deus, irmão? Na consciência. E aí, André Luiz vem trazendo uma questão interessante, que ele diz: deparava-se-me, porém agora, outro sistema de verificação das faltas cometidas. Um que não dá pra dar nó, né, André? Então, não dá assim, pra dar volta. É um sistema, pelo menos a gente tem que se pensar que é um sistema que tem que ser justo para todas as pessoas. Então ele não vai ficar mudando, né? Não tem como ele ficar mudando esse sistema, né? Esse sistema de Deus, vamos dizer assim, porque senão não vai ser justo com as pessoas que já passaram, com as próximas pessoas. Então é algo que... porque Deus é imutável, né? Sim, mas é algo que é mais certo, né? Mais certeiro. É um outro sistema de verificação. E se correr o bicho pega, se ficar o bicho corre. E aí ele continua: não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais. Contudo, benfeitores sorridentes comentavam-me as fraquezas como quem cuida de uma criança desorientada, longe das vistas paternas. Aquele interesse espontâneo, no entanto, feria-me a vaidade de homem, talvez que, visitado por figuras diabólicas a me torturarem, de tridente nas mãos, encontrasse forças para tornar a derrota menos amarga. Gente, eu não aguento o nível que chega o nosso orgulho, assim. É porque, de repente, né, se tivesse um diabo, eu podia culpar ele. Se alguém tivesse me batendo, talvez eu pudesse revidar. Eu pudesse correr, eu pudesse fazer qualquer coisa. Agora, quando vem alguém amável, passa a mão na minha cabeça e fala: ô meu anjo, minha criança, meu bebê, meu pupilo, meu alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Você tá aqui por sua conta, né? E, gente, você não tem que fazer, você não tem como falar mal da pessoa porque ela tá cuidando de você. Você não tem nada. E aí, o que dói, porque às vezes a gente fica com medo, né? Só da dor física, né? Mas o que dói, o que fere André Luiz, não é nenhum tridente, não é nada assim. É a vaidade, é o que machuca ele. E aí, de homem, né? Vou acrescentar todo o machismo aí em cima desse de homem, que é um peso, inclusive, sim, muito grande, machuca mesmo por si só. Ô, gente, eu não aguento. Que nível que a gente... Eu fico rindo, mas é de desespero, tá? Eu tô rindo de desespero. Não tô rindo da cara de André Luiz, eu tô rindo de desespero. Porque, assim, a gente chega num nível, cara, que olha só... Você finalmente recebe um amparo, mas a gente não consegue descansar. A gente não consegue aproveitar. A gente não consegue realmente falar, putz, errei mesmo. Não consegue, isso machuca a gente de uma forma. E aí isso é de novo que Maria estava comentando, né, que a gente falou lá em cima.
do quão a gente espera sempre do outro, né, as consequências. Então, você me machucou, você fez isso, você fez tal coisa, você me fez ficar nervoso, você fez. E aí chega um momento que a gente vai ter que entender: opa, não, aconteceu por minha causa. E a falta de ter para quem apontar, isso por si só é uma tortura. Que muito embora às vezes a gente considere que não, mas a condição de vítima, ela é muito confortável, né? Nossa! Você se dizer vítima da sociedade, vítima das outras pessoas, vítima de um pai carrasco, vítima de uma pessoa, de um amigo assim, assado, né? Então, você apontar muito para o outro e se colocar muito nesse lugar de vítima, isso primeiro que lhe absorve as energias para você reagir, né? Mas no caso de André Luiz, como ele tinha muita vaidade, ele conseguiria reagir, mas ele no final das contas ia culpar o outro, né? Porque esse lugar de vítima é muito confortável e é importante que a gente perceba, não é? Quando a gente está se colocando nesse lugarzinho confortável, porque é mais quentinho, é mais confortável, né? É mais isso me deixa muito estagnado, né? Isso deixa a pessoa meio que eu não posso fazer nada, pobre de mim, estou sendo vítima, né? Daquela autopiedade, né? Isso acaba alimentando a inércia, né? Acaba alimentando você ficar naquele lugar e não querer sair dele, né? Porque é um lugar confortável, né? Então, que a gente, né, se atente para isso. Não, e é como se fosse fixa, né? A posição de vítima. A gente nunca é algoz, a gente é sempre a vítima. Claro que tem situações, né, em que a gente acaba sendo a vítima da situação, assim, em si. Não tô dizendo se isso é por acaso, se não é, não tô entrando nesse mérito. Mas que olhando, assim, superficialmente, a gente é realmente a vítima, mas a gente ignora todas as outras vezes também que a gente foi algoz, né? E se apega a essa parte e fica nisso. Então é ótima reflexão, Maria. E aí, André Luiz continua: toda a bondade exuberante de Clarencio, a inflexão de ternura do médico, a calma fraternal do enfermeiro penetravam-me fundo o espírito. Não me dilacerava o desejo de reação, doía-me a vergonha. E chorei, rosto entre as mãos, qual menino contrariado e infeliz, pus-me a soluçar com a dor que me parecia irremediável. Não havia como discordar. Henrique de Luna falava com sobejas razões. Por fim, abafando os impulsos vaidosos, reconheci a extensão de minhas leviandades de outros tempos. A falsa noção da dignidade pessoal cedia terreno à justiça. Perante minha visão espiritual, só existia agora uma realidade torturante. Era verdadeiramente um suicida. Perdera o ensejo precioso da experiência humana. Não passava de náufrago a quem se recolhia por caridade. O que eu acho muito interessante nesse ponto é que eu e o Adriano, a gente tem um estudo de culpa e arrependimento que eu acho que eu já dei ele assim, umas 500 vezes, né? E quando a gente fala de arrependimento, que a gente vai tirando os trechos assim das obras básicas, a gente vê assim um relâmpago de arrependimento, sei lá, um suspiro, alguma coisa, sempre coisas minúsculas assim de arrependimento já fazem com que Deus envie o amparo. E aqui me lembra muito quando a gente fala, nossa, nesse momento André Luiz fez a sua prece arrependida no umbral e foi resgatado para o nosso lar, como se arrependimento fosse uma coisa assim. Pum, fiz uma prece e acabou. Não. Aqui a gente vê como André Luiz nem sabia tudo ainda que ele tinha para se arrepender. Né? Então, às vezes, a gente também fica com esse peso de ter que exumar, ter que tirar tudo que é ruim de vez, né? E não é assim. Aqui ele tem outro ponto, talvez até mais intenso do que o que ele passou no aperto lá do umbral. De choro, de tomada de consciência, de arrependimento, de né, entender os pontos que ele errou. E daí pra frente é que a gente vai entender se ele se culpa, né?
e vive com essa culpa atrás pesada nos ombros e não faz nada e procura uma posição de vítima ou se afunda, ou se ele realmente se arrepende e resolve trabalhar e mudar isso e fazer com que isso seja só um pedaço da sua história, né, e não o que ele é. Então, esse é um ponto de decisão muito importante, né? Que é o que divide a culpa do arrependimento mesmo. Muito bom. Chega a ser um processo, não é? Porque passou por um profundo esclarecimento, né? Nos detalhes, porque se fosse um esclarecimento superficial, não ia acontecer André Luiz, né? Então, precisava ser um super esclarecimento. Precisava um médico falar para outro médico, dizer assim, olha, é isso aqui, vamos ver. Com calma, o processo é esse. Estás entendendo? Então, foi um processo, né? Um processo que desagou nesse arrependimento. Assim, aquela história, né? Contra fatos não argumentos, chegou a esse ponto, né? Não havia como discordar. Então, assim, ele estava Eu tão até claro, queria. Estava tão claro, né, a profundidade dos erros que ele tinha cometido, as faltas que ele tinha tido, que ele não tinha como. Ele tinha que, naquele momento, tirar o orgulho, né, a vaidade, e se reconhecer como um suicida. Porque senão ele ia continuar sofrendo, ia continuar, né, fechando os olhos para os problemas que aconteceram, mas não tem. Eu achei muito interessante essa visão né, que o André Luiz traz, porque é isso, assim, assim, não tem como colocam na sua frente pessoas boas, sabe, definitivamente boas, que te mostram todos os seus erros, ponto a ponto. Não tem como você fugir né, negar que aquilo não aconteceu. Sua consciência mesmo te diz, né? Acho que a gente falou bastante sobre consciência na introdução, e é esse momento, a sua consciência de fato te diz, assim, não cabe mais desculpa, não tem mais para onde fugir, não tem mais como discordar. O próximo passo é se reconhecer, né? Deixar o orgulho de lado, a vaidade de lado e reconhecer né, o que você fez perante não aquelas pessoas, porque né, os espíritos ali sabiam o que ele tinha feito, mas perante ele mesmo, reconhecer que ele era de fato um suicida. E acho que para André Luiz também teve algum impacto de que ele foi literalmente examinado e recebeu um diagnóstico. Foi um diagnóstico mais voltado para a visão espiritual e como as ações implicam no corpo, mas foi um diagnóstico. E aí um diagnóstico depois de um exame é meio que não tem muito pra onde correr. O máximo que ele faria eu queria o parecer de outro especialista. Era a única outra solução que ele tinha, né? Eu aceitar ou pedir o parecer de outro especialista, assim. Mas eu acho que ele... E assim, na verdade, esse chega um momento, né, em que a gente fala, nossa, eu não percebi o quanto os meus atos geraram isso. Mas, gente, eu acho que a gente percebe sim. À medida que a pessoa vai falando, isso vai fazendo muito sentido pra gente, a gente não contesta muito, porque não são coisas que passaram em branco, são coisas que a gente resolveu deixar pra lá, né? Então, quando vier falar, Maria, daquele dia que você tava conversando com Rosinha e que você fez isso, nossa, esse dia gravou muito aqui, ó, a obsessão que ela tinha em cima de você, e isso te ajudou a chegar em tal lugar, porque você desvirtuou por esse caminho, ela foi atrás, enfim. E você vai entender que sim, né? Que faz sentido, porque você viveu isso. Não é que você vai falar, por causa da sua alimentação, Não, eu nunca me alimentei mal, não. Churrasco que eu fazia todo domingo, comia até passar mal, tomava um sorrisal para depois voltar a comer. Nunca foi um excesso de alimentação, não. Eu não posso confraternizar com minha família, não, porque eu acho que comendo, gente, às vezes a gente come que a barriga chega, dói. Eu já cheguei nesse ponto, infelizmente, mais de uma vez. Às vezes de ali conversando, de não sei o que, até a gente fala, nossa, chega, não aguento mais comer. Não estou dizendo de forma orgulhosa, não acho que é legal. Mas a gente chega nesse ponto mais de uma vez e quantas vezes isso bateu na nossa consciência? Falou, nossa, hoje eu comi tanto, né? Enquanto tem tantas pessoas passando fome. Não, a gente geralmente não tem esse tipo de reflexão. A gente ri e ainda sai falando que a festa foi ótima, né?
Então, aí alguém para e fala dos seus abusos de alimentação e você vai falar, ué, que abuso? Você vem, né? Começa a vir na sua cabeça. Nós, quantas pessoas, por exemplo, ingerem bebidas alcoólicas e passam um outro dia passando mal, literalmente, vomitando, colocando coisa para fora, tendo crise, internando, porque, sei lá, por mil motivos, sabe? Gente que fica desidratada, gente que desmaia porque tem hipoglicemia. Isso não é experimentar uma coisa, né? Isso é literalmente ingerir a ponto do seu corpo reagir e falar, não está dando mais. E aí alguém fala que você teve um exagero com bebidas e você vai falar, nossa, mas é por isso tudo, era só uma festa. Não é, né? Então isso começa a bater na nossa consciência. São coisas que a gente já registrou. E que alguém falando literalmente detalhe, não tem como a gente fugir, né? Porque são coisas que a gente já sabe. Isso já deve ter batido, nem que fosse rapidamente pela nossa consciência em algum momento, e a gente resolveu ignorar. E agora estão voltando à tona com tudo. Então, E quando a gente fala, né, dessas marcas no corpo, né, algumas pessoas pensam assim. Eu tinha uma amiga que ela falava assim: Ô Maria, me explica alguma coisa aí sobre o espiritismo. Mas por que que vocês dizem que as pessoas na outra encarnação vão sofrer as consequências de repente ter bebido muito nessa? Não é um corpo novo? A pessoa não vai receber um corpo novinho, zerado. Por que que ele vem com essas marcas, esses resquícios? Aí é que eu fui falar, né, do perispírito, né, desse corpo espiritual, que as nossas existências, né, são todas solidárias umas às outras. Às vezes a gente sente um reflexo nessa existência de alguma coisa que a gente fez em outra. E que se a gente tivesse recebido as consequências em outra existência, a gente não ia dar conta, né? A gente não ia dar conta de conseguir reagir, de conseguir viver nessa situação. Mas a gente recebendo as consequências em uma outra situação em que a gente está melhorzinho, né? A gente consegue trabalhar e aquilo vai servir de aprendizado para a gente, né? Então, vale isso adendo, né? Se alguém estiver aqui escutando a gente, não for espírita, não conhecer toda essa questão do perispírito, dessas marcas, né, que a gente recebe aos longos das existências, então é tipo isso, né? Porque às vezes parece que só são reflexos dessa existência, né? E às vezes aparecem enfermidades no nosso corpo e a gente, poxa, eu não tô, né, entendendo a causa disso. Ou então, né, a gente sabe, né, causas anteriores, causas atuais, existem tudo isso, né? Porque essas nossas existências, elas são solidárias umas às outras. e mais um adendo em cima disso, se você não for espírita e estiver vendo isso, entenda que seu corpo é completamente personalité. Você é o espírito, e aí, né, Maria falou de perispírito, mas talvez isso fique difícil, mas é como se ele passasse por essa impressora aí, e aí vai imprimir um corpinho para que você, espírito, possa aprender tudo que você precisa aprender aqui. Então o seu corpo é 100% personalizado. Então não se veio com isso, veio novinho, veio novinho. Saiu da mamãe, bebê chorou, mas já veio um corpinho desde lá do DNA, impresso tudo que ele tinha que se desenvolver. Cada fiozinho da sua cabeça foi colocado aí para você aprender alguma coisa, né? Então, o seu corpinho é personalizado, ele é para você e por isso que tá aí impresso todas as coisas ruins que você já fez, mas também todas as coisas boas, né? Todos os atenuantes. Então não se preocupe, que nem só de desgraça vive o homem, tem também as coisas boas que você fez, elas também vão estar impressas aí, porque é o que a gente estava falando lá em cima, né? É quase que um prontuário. Então é tudo que você. No seu prontuário vai estar lá a sua doença, seu diagnóstico. Mas também vai estar lá se você faz atividade física, se você se alimenta bem, o que você come. Então tem as duas coisas, viu? E esse momento que se segue é um momento importante também pra gente entender, porque a gente estava, né, meio bad por conta da consciência de André Luiz, mas a gente pode ver como que o amparo vem, né? Então, foi então que o generoso Clarenço, sentando-se no leito a meu lado, afagou-me paternalmente os cabelos e falou comovido: Ó meu filho, não te lastimes tanto. Busquei-te atendendo a intercessão. Busquei te atendendo a intercessão dos que te amam, dos planos mais altos.
Tuas lágrimas atingem seus corações. Não desejas ser grato, mantendo-te tranquilo no exame das próprias faltas? Na verdade, tua posição é a do suicida inconsciente. Mas é necessário reconhecer que centenas de criaturas se ausentam diariamente na Terra nas mesmas condições. Acalma-te, pois. Aproveita os tesouros do arrependimento. Guarda a bênção do remorso, embora tardio. Sem esquecer que a aflição não resolve problemas. Confia no Senhor e em nossa dedicação fraternal. Sossega a alma perturbada, porque muitos de nós outros já perambulamos igualmente nos teus caminhos. Ante a generosidade que transbordava dessas palavras, mergulhei a cabeça em seu colo paternal e chorei longamente. Fim. Então, assim, é uma escola, assim, por mais que seja um hospital, né, também é uma escola, assim. Então, ali você também tem alguém que vai te auxiliar, né, mesmo porque é aquela questão, estar de frente com a nossa consciência não deve ser algo simples, não deve ser algo fácil, né? Tanto é que uma das coisas que a gente mais conversa no Espiritismo, né, é sobre a consciência, é sobre essas leis de Deus gravadas e como que a gente vai, em determinado momento, ter que dar conta, né, do que a gente, né, do que está quando a nossa consciência cobrar. A gente já, né, costuma falar assim, então não deve ser algo simples, mas também não deve ser visto como algo desesperador. Ou atípico, né? Porque ao tempo todo a gente vai estar em confronto com a nossa consciência, né? Sempre que a gente tem uma reflexão mais profunda sobre os nossos atos, sobre como a gente viveu e como a gente vive, a gente está em contato com a nossa consciência. Então, o que aconteceu com o André Luiz foi mais ou menos isso. Ele se deu conta, né, de tudo que ele tinha feito e como que ele tinha, de certa forma, desperdiçado a existência dele e como que isso estava sendo penoso para ele, naquele momento, ter feito essa descoberta. Então, estar de frente com a consciência. Mas o amparo está ali do lado, né? Então, esse amparo veio através das palavras do benfeitor, né? Para que ele pudesse para que ele pudesse acalmar o coração, que ele estava em uma posição legal, assim, independente de tudo que ele tinha feito, ele estava em uma posição legal, assim, porque ele estava podendo conversar, estava podendo ter esse diagnóstico, né? Tinha ali seres que podiam auxiliar, então para ele aproveitar que ele teve esse momento de lucidez para poder, né, seguir em frente. Porque é preciso esse momento. Às vezes a gente está tão ruim, né? A gente está tão mal, que a gente não quer tomar consciência, porque tomar consciência dói. Mas tomar consciência é bom para não afundar mais. Porque quanto mais a gente afunda, mais difícil fica. Então, às vezes a gente fica pensando, né, que é um poço, né, que às vezes a gente se acha, né, no fundo do poço, mas nada é tão ruim que não possa piorar, né? Então, assim, tem como ir mais para fundo do que a gente tá. Só que pela nossa consciência, por amparo espiritual, por todas as pessoas que nos amam, a gente não abaixou de onde a gente está. E a gente precisa levantar, né? Só que a gente fica tentando achar o fundo do poço, mas sei lá, não sei se eu estou me fazendo entender, mas é um pouco complicado essa situação, porque a gente precisa, né, se melhorar, a gente precisa sair da condição que a gente se encontrar com a nossa consciência e tentar. Acho que a grande questão é essa tentativa, né, de sermos pessoas melhores. E em determinado momento a gente vai precisar de um colo para chorar, porque faz parte da vida, né? Na condição que a gente se encontra. Uma coisa que pode ajudar muito a gente nesse processo é entender que a gente não evolui, que é impossível, né? Então agora, hoje, aqui, a gente está na nossa melhor versão. Mesmo que a gente esteja no fundo do poço, mesmo que a gente esteja errando pra caramba, mesmo que a gente esteja
Enfim, no sentido assim, o pó da rabiola, a gente tá na nossa melhor versão. Nós somos melhores hoje do que a gente já foi um dia. E amanhã a gente vai ser pior do que a gente foi hoje. E por aí. A gente vai ser melhor do que a gente foi hoje. E por aí vai, né? Porque não tem como também andar para trás. Então isso também é um consolo. Então o que a gente adquire, o que é ruim, né? A gente pode melhorar. E o que a gente adquiriu, a gente não perde de forma alguma. Então tá ótimo, a gente só tem para ganhar. Daqui para frente não tem como perder, a gente só ganha. Às vezes em passos maiores, às vezes em passos menores. Às vezes a gente adquire alguns débitos, mas ainda assim a gente está caminhando. Ainda assim a gente está indo. E assim, bem interessante a posição do benfeitor espiritual, né? Dizendo, olha, a gente já passou por isso. A gente já passou por esse caminho que você está passando agora. Então, esse processo a gente já conhece, né? E como é importante, né, essa figura da aceitação, né? Porque ele está ali dizendo a ele, André Luiz, tu fez um monte de bobagem. A gente está aqui diagnosticando tudo isso, né? Aconteceram muitas coisas, oportunidades perdidas, mas, cara, a gente te aceita como tu és. Acredita nesse benfeitor, acredita nesse pai amoroso, bom, que vai te dar oportunidades de tu melhorar, né? De tu tá aí se arrependendo, daqui a pouco tu tá espiando, reparando, né? Cumprindo todo aquele tríplice do processo, né? De conquista, né? De melhora. Mas o que eu achei bem interessante foi essa questão da aceitação, né? Porque muitos de nós, né? Sentem isso, né? Que precisa ser aceito como é, até para ter essa liberdade de mudar, né? Às vezes a gente quer ser aceito como a gente é, com as nossas imperfeições, com as nossas fraquezas, para que daí a gente tenha essa liberdade para, poxa, mas eu posso mudar, eu posso fazer melhor, né? E essa questão, né, do benfeitor, ter dito isso a ele, né, a gente já passou por isso, a gente já conhece bem esse percurso, não se desespera não, estamos juntos, né? Você não está sozinho, né? Existe um pai amoroso bom que vai te reerguer. Estamos aqui todos nós, né? Por obra desse pai amoroso e bom, né? Que nos proporciona amigos espirituais, anjos da guarda, espíritos familiares e uma galera torcendo pela gente, né? Empurrando a gente para frente, tudo obra dessa misericórdia divina, né? É isso. Então, esse foi o capítulo, né? No capítulo 4. E é o capítulo que eu achei muito interessante, que é de fato o capítulo onde a gente encontra com o André Luiz se dando conta de que de fato é um suicídio. E a gente ouve em diversas palestras, em diversos locais. Né? Então achei muito interessante esse capítulo. E semana que vem a gente continua com o capítulo 5, né? Se Deus permitir. Maria, você faz nossa prece final, por favor? Faço sim, Larissa. Que todos nós possamos sentir nesse momento, nos nossos corações, essas boas energias e vibrações desse estudo, que tanto nos consola, que tanto nos acolhe, que nós possamos nos sentir cada vez mais fortalecidos, enchidos de ânimo e esperança, para sermos cada dia melhor. Que Jesus nos ampare a todos, abençoe todo o nosso planeta, nos inspire sempre a mudanças e a um bom direcionamento de nós mesmos. Que Jesus esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, tchau, galerinha do YouTube. Até a próxima.